Fadas, elfos, casas feitas de biscoitos, chocolates e doces, princesas com seus príncipes em cavalos brancos, tudo é emocionante e colorido e vem acompanhado de um felizes para sempre. E começa agora a história de dois jovens guiados por um destino misterioso. Esse é o conto de fadas dos dois, mas a história deles não é tão mágica e perfeita como imaginamos nos contos. Esse é o mais novo mangá de horror Marching Crown, que mistura os contos de fadas que conhecemos com horror, monstros e maldições, junto de uma pitadinha de situações cruéis e diferentes de tudo que já foi visto. A história começa com uma garota de cabelos muito longos. Ela era muito bela e estava presa em uma torre que ficava em uma floresta longe de tudo. E ela nunca havia saído daquela torre por causa de uma promessa que ela fez para a senhora bruxa má, que com seus feitiços causou muito mal às pessoas. E a promessa dela era de que nunca sonharia em sair dali, porque o mundo está cheio de pessoas perversas e coisas terríveis. E aquela menina se chamava Rapunzel, e ela nunca pensou em quebrar aquela promessa vivendo na torre, enquanto fora dali vivia um garoto chamado Mikkel, que era aventureiro e sabia escalar muito bem as árvores. Ele não era um príncipe nem um cavaleiro, mas soube da lenda de uma torre no fundo da floresta onde morava a bruxa má. E assim, os dois jovens se conheceram ao acaso. E como ela não poderia sair de casa por causa de sua promessa, aos poucos o Mikkel começou a mostrar como era o mundo para ela, principalmente as flores, que se pareciam tanto com aquela Rapunzel, porque ele não era assim tão ruim. E o mundo também não era terrível como aquela bruxa falava, apesar de estar um pouco certa. E o Mikkel ficou lhe entregando flores e mostrando as coisas que ele conhecia para a Rapunzel. E em troca, ele às vezes até recebia presentes dela. E um dia, quando a flor que ela recebeu quando se conheceram murchou, ele a levou até o campo de flores ali perto, fora da torre, falando que ele poderia pegar quantas flores ela quisesse para ela. E lá no fundo, a Rapunzel desejou que aquilo durasse para sempre, uma felicidade infinita enquanto os dois estivessem vivos. Até que um dia, a Rapunzel pediu para ele levá-la até o seu vilarejo de qual ele tanto falava, e que a bruxa má vai ficar fora por alguns dias e ela não iria saber de nada até o seu retorno. Então, concordando e querendo fazer sua amada feliz, com a ajuda do Mikkel, os dois foram por cima das árvores até o vilarejo dele. E ela, naquele momento, continuou desejando que essa felicidade durasse para sempre e que os dois pudessem ficar juntos por toda a eternidade. Mas quando eles chegaram naquele vilarejo, Rapunzel ficou em choque, não conseguindo se mexer enquanto Mikkel tentava apresentar sua família para ela, falando que aquele era o seu tio, revelando então uma pessoa morta, amaldiçoada, coberta por espinhos e um rosto apodrecido, uma criatura que já não era mais humana. E o Mikkel falava com todos eles como se não fosse nada demais. E quando aquela criatura tentou atacar a Rapunzel, ele disse que só precisava acertar ele com um pedaço de madeira que ele voltava ao normal, pois era muito nervoso com novas pessoas, fazendo o sangue podre daquele monstro espirrar direto no rosto da garota, que, aterrorizada, correu para o mais longe que podia dali, gritando em desespero. Mas o Mikkel não entendia por que ela correu. Afinal, era a primeira vez que ela via o mundo lá de fora em sua vida. E toda aquela vila era formada por pessoas amaldiçoadas e mortas, cobertas por espinhos assustadores, como zumbis sendo controlados por magia. E não muito longe dali, havia um grupo de cavaleiros reais que estavam matando alguns desses monstros assustadores na floresta, enquanto a garota Rapunzel saía correndo, lembrando que o Mikkel
levou ela pelas árvores não porque era legal, e sim porque o chão daquela floresta era coberto por vinhas espinhosas, e ela foi correndo mesmo assim, se ferindo, cortando e arranhando completamente em suas pernas, até chegar naquele campo de flores que eles viram juntos. E chorando, a Rapunzel se perguntou por que o Mikkel mentiu para ela sobre como era o mundo. Mas então, enquanto estava abaixada e o sangue dela de suas feridas tocou nas flores, elas começaram a se mexer e criar espinhos, perseguindo a Rapunzel, e com bebês monstros nascendo de dentro das flores, apavorando ainda mais a garota, percebendo que a senhora bruxa estava certa em protegê-la lá dentro, pedindo ajuda para a bruxa, dizendo que nunca mais iria sair da sua torre. E o Mikkel, enquanto procurava Rapunzel, preocupado, pensou em voltar para o vilarejo e pegar remédios para ela. Afinal, por não saber escalar, passou pelos espinhos para voltar à torre. Mas, chegando em seu vilarejo, ele já havia sido completamente destruído e todos os monstros mortos. E quando ele tentou falar com sua tia morta, que ainda estava se movendo, ele a viu sendo decapitada na frente dos seus olhos por um cavaleiro passando por lá, se perguntando por que um cavaleiro faria isso, porque o Mikkel via aqueles monstros como sua família, pessoas normais que não fizeram nada de errado. Porém, quando aquele cavaleiro viu que o menino já estava louco, achando que aquelas coisas eram pessoas normais, disse que o Mikkel já era um caso perdido, cortando ele pela metade com sua espada, enquanto tentava correr para longe, e no final atirou no meio de sua cabeça morta, para garantir que não traria problemas, fazendo seu olho direito saltar de sua cabeça. E quando os guardas de antes voltaram, disseram ter ouvido gritos de uma garota desesperada dentro da floresta, mandando então achá-la e capturá-la. E em seus últimos momentos, morrendo, Mikkel foi amaldiçoado, com encantos de uma criatura podre, sendo possuído pelos espinhos que estavam com os mortos mais cedo, oferecendo sua alma e seus ossos para a princesa da Flora, se tornando ali um legítimo acompanhante e voltando à vida. E os guardas que ficaram para trás ouviram os gritos da criatura, vendo Mikkel se transformando em algo possuído por uma coisa desconhecida, agora não mais humano, e sim um morto-vivo amaldiçoado. E quando os guardas da floresta estavam achando o rastro da Rapunzel, sabiam que ela estava ferida e reportaram tudo para o príncipe, que ficou com dó da garotinha ferida e que ela não deve ter ido muito longe. E ele estava certo. Rapunzel estava sentada, escondida em um canto, atrás de uma árvore, falando que agora sabia o porquê da bruxa não deixar ela sair da torre, prometendo obedecê-la caso a salve daquele lugar terrível. Até que de repente o príncipe chegou com seus guardas para salvá-la do perigo. E ele até queria tratá-la ao ver seus ferimentos, achando o rosto dela desesperado muito bonito também. E prometeu que dali em diante iria proteger ela. Mas aquele príncipe não era o mesmo de contos de fadas, falando para ela começar a se despir para ele, enquanto os guardas estavam de costas sem enxergar nada. Afinal agora ela seria apenas dele. E ele queria consumar sua união com ela agora mesmo. E mesmo com Rapunzel gritando e se recusando, ele apenas disse que ela deve estar surpresa, porque muitas garotas sonham com essa cena de um príncipe a amando com tanta compaixão, mas não se importa se ela resistir um pouco. Porém, ela começou a pedir ajuda do Mikkel, e o príncipe, ouvindo esse nome, falou que ele já estava morto e foi partido em dois pela espada do seu cavaleiro, porque ele era um menino amaldiçoado. E depois da explicação, o príncipe deu um tapa no rosto da Rapunzel, afinal,
ela não podia mencionar o nome de outro homem quando está prestes a fazer amor com o príncipe, gostando que depois disso ela ficou quieta e, por ser tão bonita, ela iria se tornar sua concubina, então deveria aceitar tudo feliz. Mas antes que ele pudesse fazer algo com a Rapunzel, uma espada veio voando e atravessou a cabeça de um de seus guardas, forçando o príncipe a se recuar por sua própria segurança, ameaçando ferir a outra perna da Rapunzel se ela tentasse fugir enquanto ele não estava vendo. Porém, quando a espada do príncipe chegou perto dela, ela saiu voando das mãos dele, percebendo que a coisa atacando eles queria proteger a garota, provocando o monstro, falando que ele sabia que a criatura também queria a garota. E de longe a Rapunzel então ouviu uma voz chamando pelo seu nome, percebendo que era a voz de seu amado Mikio, a deixando muito feliz e cheia de esperança. Mas o que ela viu não foi o Mikio. Afinal, ele já era um monstro sem olho e com seu corpo partido ao meio, sendo mantido por vinhas e espinhos amaldiçoados. E quando ele a chamou para sair dali, ela gritou em medo e negação, porque aquele ali não era mais seu amado Mikkel, apenas um monstro se arrastando na frente dela, a deixando desesperada naquela situação. E essa história foge de todos os contos de fadas normais. Algo ainda mais assustador e terrível, mas com uma possibilidade de um final feliz nessa história de horror. Então, se gostaria de ver a continuação desse novo mangá de horror, onde contos de fadas são pesadelos, já deixe seu like e se inscreva para continuar vendo tudo.